Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha amiga veio à minha casa para me expulsar porque ela ia se mudar com meu marido, mas sua confiança desapareceu quando eu disse apenas uma frase: "Olá a todos. Meu nome é Amara, e até uma semana atrás eu achava que minha vida era perfeita. Eu não pensava que era a melhor pessoa do mundo ou que não tinha problemas, mas para mim era muito boa o suficiente. É perfeito porque, como você verá, em um momento a vida pode piorar muito rápido. A pessoa que me causou tanta dor é meu marido, Alex, com quem estou casada há 2 anos. Antes de tudo isso, eu estava muito feliz com ele e raramente tínhamos problemas. Ele era um bom namorado e um marido ainda melhor, e isso me fazia ter certeza de que estaríamos juntos até que um de nós morresse. Mas acontece que eu era a única que achava que éramos um para o outro, porque claramente meu marido acha que tem o direito de ter outros relacionamentos. Não estou brincando, quero dizer, obviamente ele manteve em segredo o que estava fazendo, e eu só descobri por acaso. Acredite em mim, eu amo muito meu marido e não dei a ele nenhuma razão para me trair. Eu pensava que estávamos ambos muito felizes com o nosso casamento, e como ambos ganhávamos bem, também não tínhamos problemas financeiros. Então, a pergunta que tenho em mente agora é: ele está fazendo isso porque quer alguma emoção na vida ou ele realmente está entediado de mim? Eu não sei, isso é algo que só ele pode responder. Antes de explicar mais, preciso falar sobre alguém importante nesta história, quase como se fosse uma amiga de infância. É alguém que conheço desde que era uma menina, e às vezes ainda saímos juntas de vez em quando, mas tudo isso não é por escolha, porque eu realmente não gosto dela. Sim, a Cassie é uma das pessoas mais ciumentas e mesquinhas que já conheci. O surpreendente é que ela sempre foi assim, desde o momento em que entendi o que eram bons amigos e maus amigos, soube que a Cassie não era alguém que eu precisava ter por perto. Então, sempre a mantive à distância, enquanto ela sempre tentava se aproximar de mim. O problema com ela era que ela sempre estava com ciúmes de muitas pessoas e mostrava essa inveja até mesmo para mim. Ela sempre queria o que eu tinha e não suportava me ver conseguir algo melhor do que ela. Ela era péssima em esconder suas emoções e sempre ficava irritada quando eu pedia para ela parar de fazer essas coisas. Agora, sei que a pergunta mais óbvia aqui é: se eu tinha tantos problemas com ela desde o início, por que ainda somos amigas? Bem, a resposta é muito simples. Em algum momento eu sabia que ela era uma amiga tóxica que ia piorar minha vida, mas nunca consegui cortá-la completamente. Isso porque os pais dela e os meus são amigos há muito tempo, então ela é quase como um membro da família ou uma amiga da família, ou até parte da minha família para meus pais. Então, eu não podia simplesmente parar de vê-la porque ela sempre estava por perto em reuniões e essas coisas. Também não podia dizer aos meus pais que a odiava. Às vezes eu me sentia mal porque ela agia como se realmente se importasse, mas mesmo não podendo cortá-la, não era como se tivéssemos uma amizade verdadeira. Eu nunca fui uma pessoa de ter muitos amigos, e como ela é próxima da minha família, ela permaneceu na minha vida. Agora, eu só tenho uns 3 amigos que considero verdadeiros amigos. Uma delas é minha melhor amiga, Molly, de quem falarei em breve. Como já mencionei, a Cassie continua sendo a mesma pessoa até agora, e eu apenas tento evitá-la ao máximo que posso. Mas como você já sabe, sendo quase parte da família, eu realmente não posso evitá-la. Temos uma relação aceitável, mas estou certa de que ela sempre teve um pouco de ciúmes de mim, já que acabei fazendo coisas maiores e melhores na minha vida do que ela. Sendo completamente honesta com você, sim, tenho um trabalho melhor e me casei depois de encontrar o que eu achava que era um ótimo homem. Enquanto isso, ela trabalha em um emprego pequeno e está sempre entrando e saindo de relacionamentos, o que não é surpreendente se você a conhecesse. Eu sabia que ela não gostava que eu me saísse bem na vida, mas não tinha ideia de que ela estava tão ciumenta que tentaria destruir meu casamento ou tomar o meu lugar. Tenho certeza de que a esta altura você já percebeu o que está acontecendo, mas se não, eu descobri que meu marido tem me traído com a Cassie. É literalmente a pior pessoa com quem ele poderia ter feito isso. Ele estava arruinando completamente nosso casamento, e eu não sei o que ele ou ela esperam conseguir com esse caso. De qualquer forma, deixe-me contar como descobri. Nos últimos meses, notei que Alex estava um pouco distante de mim. Quando perguntei, ele disse que não havia nenhum problema, que estava apenas estressado com o trabalho. Ele vinha trabalhando muito e fazendo horas extras de vez em quando. No início, me preocupei um pouco, mas além de seu comportamento um pouco distante, nada mais aconteceu, então eu não dei muita importância. Há uma semana, uma amiga me contou que em vez de estar no trabalho, meu marido estava sentado em um restaurante a quase 1 hora do meu local de trabalho. Minha amiga me ligou, pensando que eu estava com ele, e queria se encontrar comigo. Ela não fazia ideia do que acabará de revelar para mim. Liguei para meu marido, que me disse que estava no trabalho, o que me fez ter certeza de que algo estranho estava acontecendo.
Então, saí do meu trabalho e dirigi até o restaurante. Lá, vi ele curtindo um encontro com a Kazi. Assim que os vi, soube que era um encontro e não algo inocente. Eles pareciam muito confortáveis juntos. Não consegui ouvir o que falavam, mas tirei uma foto. Pensei em confrontá-los, mas estava tão chocada que não consegui. Simplesmente voltei para casa me sentindo completamente entorpecida. Um pouco depois, meu marido me ligou e disse que ia trabalhar até tarde e que chegaria em casa tarde. Eu até liguei para seu colega de trabalho, que me disse que ele não tinha ido ao trabalho naquele dia e que havia reportado estar doente. Sabia que eu não era uma esposa desconfiada, então nunca tinha verificado para onde ele ia ou o que fazia. Ele usou essa confiança para me trair com a amiga que eu mais detestava. O mais incrível de tudo isso é que ele sabia o quanto eu a desprezava. Antes disso, ele sempre me dizia que eu estava julgando-a muito severamente. Sempre pensei que isso era uma boa qualidade dele, levei como se ele fosse uma pessoa gentil, mas acho que ele sempre teve uma fraqueza por ela. Obviamente, depois de vê-los em um encontro, eu me recusei a acreditar no que havia presenciado. Tentei inventar tantas desculpas quanto pude na minha cabeça. Eu não queria enfrentar a verdade nem admitir que meu casamento tinha acabado. No fundo, eu sabia, mas ainda não estava pronta para me dizer que isso realmente estava acontecendo. Passei os dias seguintes observando-o, esperando encontrar algo que explicasse tudo, mas o único que descobri foi que definitivamente estavam tendo um caso. Eu estava devastada, não sabia o que fazer. Não conseguia confrontá-lo e nem conseguia olhar para Kazi. Nem sequer queria pensar nela. Tudo que eu conseguia pensar era em como ambos puderam fazer isso comigo e como ele pôde jogar fora tão facilmente tudo que construímos juntos. Não é como se eu tivesse conhecido Alex ontem. Estamos casados há algum tempo. Como ele pôde fazer isso comigo? E agora acho que encontrei uma maneira de obter algumas respostas. Eu estava tão confusa que acabei ligando para minha melhor amiga, Molly, e contei a ela tudo o que havia presenciado. Molly veio me ver e decidiu me ajudar, não importa o que eu decidisse fazer. Ela me deu algumas ideias, e eram bastante boas, mas mais do que tudo, eu queria confrontar meu marido e simplesmente acabar com tudo. Molly o seguiu por 2 dias e ontem, me disse que os viu entrando em um hotel. Isso confirma que era um caso, e a Kazi estava tão ciumenta de mim que até roubou meu marido. Mas eu não a culpo completamente, porque se Alex não quisesse me trair, ela não teria conseguido. Se ele fosse verdadeiramente leal, teria sido fiel a mim, acontecesse o que acontecesse. Enquanto tentava descobrir o que fazer, Molly me deu uma ideia. Ela sugeriu que, já que não sabíamos o suficiente sobre o caso, deveríamos começar a reunir informações e provas. Molly sugeriu colocar câmeras escondidas e gravadores de áudio, o que nos ajudaria a descobrir o que eles realmente queriam e como eu poderia seguir em frente. Foi uma ótima sugestão, porque ambas pensamos que talvez Alex e Kazi estivessem procurando algo além de um simples caso. Então, concordei com o plano, embora significasse que eu teria que suportar Alex e Kazi por mais um pouco. Neste ponto, quero vingança pelo que eles me fizeram. Hoje instalamos as câmeras escondidas e os gravadores de áudio, e com sorte, até o final da próxima semana, teremos muitas informações. Apesar de ter concordado em fazer isso, ainda não consigo aceitar o fato de que meu marido está me traindo com alguém como a Kazi. Ainda não sei por que ele fez isso, não sei se estou fazendo a coisa certa ao seguir este caminho. Estou tomando a decisão certa, ou deveria simplesmente confrontá-los e expô-los assim que tiver provas suficientes? Por favor, te imploro, preciso da sua ajuda. Atualização 1. Já faz mais de uma semana desde minha última atualização, e eu estava errada em duvidar se estava fazendo a coisa certa. Veja bem, Molly estava certa, e estou tão grata por ter decidido procurar provas. Primeiro pensei que depois do que Alex havia feito, não poderia piorar. Mas depois do que ouvi há algumas horas, de alguma forma ele conseguiu ser ainda pior. Não posso acreditar que me casei com alguém como ele. Como mencionei da última vez, coloquei as câmeras e gravadores de áudio no lugar, e só revisei o material hoje. Durante toda a semana, fiz o meu melhor para agir normalmente. Molly tem sido uma grande ajuda, especialmente quando eu estava tão despedaçada que fingir ser normal parecia impossível. Alex agia como se não se importasse com o que estava fazendo, mas ao contrário dele, meu amor por ele não poderia morrer da noite para o dia. Foi tão difícil vê-lo ir trabalhar, sabendo que ele iria vê-la e dormir com ela sem parar. Nem consigo explicar o quão difícil foi não dar um tapa nele por me trair dessa maneira. 2 dias atrás foi especialmente difícil, porque tive que ver os dois na mesma sala. Meus pais estavam comemorando o aniversário de casamento deles e, obviamente, convidaram a Kazi e os pais dela. Assim que chegamos, Kazi pulou e nos abraçou. Não pude evitar notar como ela e Alex se olhavam. Me amaldiçoei por não ter percebido nada durante meses. Quando falei com Kazi, precisei de cada grama de força para não agarrá-la e gritar que ela havia destruído minha vida ao dormir com meu marido.
mas me controlei e consegui passar pela noite. Cassie não demonstrou nenhum sinal de remorso, nem sequer insinuou se sentir culpada. Quando falou sobre Alex, era como se não sentisse nenhum pingo de culpa pelo que havia feito. Ela até brincou abertamente sobre o quanto o achava bonito. Todos os outros tomaram isso como um elogio, mas eu sabia a verdade. De alguma forma sobrevivi à festa, mas foi a pior noite da minha vida. Cada segundo parecia uma eternidade, e eu mal podia esperar para sair. Depois disso, comecei a contar os dias até que finalmente pudesse ouvir o que estava acontecendo na minha própria casa. Quando finalmente chegou esse momento, quase me arrependi. Disse a mim mesma que talvez devesse ter expulsado Alex imediatamente, porque o que descobri piorou ainda mais as coisas. Eu não podia ouvi-lo sozinha, então convidei Molly para me apoiar. Ouvimos partes diferentes, e o que descobrimos me deixou sem palavras. O caso já durava quase um ano, e era sério. Sim, meu marido está seriamente envolvido com minha amiga ciumenta Cassie, e ele está até planejando me deixar por ela. Embora Cassie afirme que quer o mesmo, Molly suspeita que Cassie está apenas usando ele para arruinar minha vida, o que é inacreditável. Mas então descobrimos algo ainda mais chocante. Não só Alex está me traindo e planejando fugir com Cassie, mas também quer me tirar algo primeiro, a casa. A razão pela qual ele ainda não terminou comigo é porque quer ficar com a casa onde moramos. A casa, na verdade, foi um presente da minha avó antes de ela falecer, há mais de um ano. Depois de me casar, me mudei para ela. É uma casa grande, que teria um bom preço se fosse vendida. Então, o plano dele é me enganar para que eu entregue a casa a ele, vendê-la e começar uma nova vida com Cassie. Quando ouvi isso, mal pude acreditar. Ele não só estava me deixando com o coração partido, mas também planejava me enganar para que eu entregasse algo precioso, algo que pertencia à minha família, apenas para financiar sua nova vida com ela. Isso me confirmou que o homem por quem me apaixonei havia desaparecido. O Alex com quem me casei deve ter sumido há muito tempo. Eu tinha lágrimas nos olhos quando descobri isso, e Molly me ajudou a me acalmar, mas então minha tristeza se transformou em raiva. Eles achavam que podiam brincar comigo como se eu fosse uma tola. Decidi que não iria confrontar Alex, pelo menos não agora. Em vez disso, vou dar a ele um gostinho do próprio veneno. Agora não tenho mais dúvidas sobre o que devo fazer. Preciso me vingar de ambos pelo que me fizeram. Eles vão se arrepender profundamente de terem mexido comigo. Atualização 2. Sim, sou eu de novo, e já faz um tempo desde que estive por aqui. Muitas coisas aconteceram. Alex caiu na armadilha, e neste momento estou apenas esperando ele fazer o próximo movimento. Acho que isso vai acontecer em apenas alguns dias, e quando acontecer, ele vai perceber que cometeu o maior erro da sua vida ao me trair. E não se preocupem, Cassie também não vai escapar. Ela vai receber o que merece. Alex esperou cerca de um mês para tocar no assunto da casa, e quando finalmente o fez, agiu mais surpresa que pude. Certifiquei-me de não dar nenhuma pista de que já sabia o que ele estava tramando e o fiz acreditar que minha atuação era genuína. Honestamente, eu estava disposta a esperar o tempo que fosse necessário, porque naquele momento tudo o que eu queria era que ele sentisse a mesma dor que eu senti. Então, quando finalmente fez a pergunta que eu esperava, ainda consegui fingir alguma surpresa genuína. Perguntei por que ele queria que eu assinasse a casa para ele. Afinal, estando casados, ele já tinha direito à casa. Ele tentou me tranquilizar dizendo que não havia dúvida disso, mas que ele realmente queria ser o único dono da casa. Ele me disse que sempre planejou comprar uma casa após o casamento e morar nela, embora apreciasse que minha avó nos tenha dado esta. Algumas semanas atrás, ele percebeu que tecnicamente a casa não era dele e queria que a casa estivesse em seu nome, nem que fosse por alguns meses, para realizar o sonho de ser o dono do lugar onde vivia. Ele me deu seu melhor argumento, dizendo que tudo o que queria era poder dizer: sou o dono da casa onde vivo. Honestamente, se eu não soubesse o que ele estava tramando, provavelmente teria dito sim naquele momento. Mas para manter minha atuação, disse a ele que pensaria a respeito. Ele sabe que eu nunca tomo decisões impulsivas, então aceitou esperar. Felizmente, depois de um dia, eu disse a ele que só o estava fazendo esperar por diversão e que realmente não me importava, pois estaríamos juntos para sempre. Foi a primeira vez que vi um sinal de culpa em seu rosto, mas ele rapidamente se recuperou e me garantiu que nunca me deixaria. Eu já havia preparado alguns documentos falsos que pareciam reais o suficiente para que ele acreditasse. Estava apavorada quando ele começou a lê-los, mas no final ele disse que confiava em mim e os assinou sem fazer perguntas, convencido de que agora era o dono da casa. Isso foi ontem, e adivinhem o que fiz hoje? Tenho quase certeza de que em alguns dias Alex vai tentar me expulsar ou finalmente me contará a verdade. Então quis garantir que tudo estivesse pronto. E por tudo, quero dizer garantir que todos os outros soubessem o que estava acontecendo. Esta manhã, pedi aos meus pais, meus sogros e os pais de Cassie que se encontrassem comigo em particular.
Não contei a ninguém mais, mas revelei toda a verdade a eles e mostrei as provas do que estava acontecendo em minha própria casa. Todos ficaram chocados, assim como eu, e demoraram a acreditar, mas uma vez que acreditaram, ficaram furiosos. Eles queriam confrontar Alex e Cassie imediatamente, mas pedi que esperassem. Quero que Alex e Cassie acreditem que ganharam, que levem isso até o fim para que eu possa causar a eles tanto sofrimento quanto for possível. Implorei a todos que se contivessem até que Alex fizesse seu movimento, o que acredito que será em breve. Então, com sorte, em apenas alguns dias ele ou vai me expulsar ou finalmente vai confessar. Se tudo sair como planejado, será uma doce vingança. Atualização 3. Sei que se passaram alguns meses, e peço desculpas pela demora. Então, vou direto ao que aconteceu com Alex e Cassie. 2 dias após minha última atualização, Cassie chegou à minha casa com um monte de coisas dela. Perguntei o que estava acontecendo, e ela respondeu com toda a tranquilidade que estava se mudando. Agi um pouco confusa, e ela simplesmente riu, dizendo que a casa não era mais minha e que agora ela seria a nova moradora permanente. Disse a ela para parar de brincar, e ela teve a audácia de me dizer para ligar para Alex. Antes que eu pudesse fazer isso, Alex chegou de fazer algumas compras e parecia um pouco surpreso ao ver Cassie lá. Acho que isso não fazia parte do plano, pelo menos não ainda. Mas como o segredo havia sido revelado, Alex me disse que estava me expulsando e que Cassie estava se mudando. Ele adotou essa atitude de homem triste, explicando que me deixaria por ela. Eu ri na cara dele e disse para ele parar de atuar, porque eu sabia o que estava acontecendo o tempo todo. Ele tinha sido um tolo por acreditar em mim, assim como eu tinha sido tola por acreditar nele. Então chamei todos. Em questão de minutos, meus pais, meus sogros e os pais de Cassie chegaram à casa. Alex e Cassie ficaram chocados ao vê-los ali e ainda mais surpresos ao descobrir que todos sabiam sobre o plano deles. Meu sogro imediatamente deu um tapa na cara de Alex, dizendo-lhe que ele não era o filho que havia criado. A mãe de Cassie fez o mesmo, perguntando como ela poderia trair alguém que era como uma irmã para ela. Cassie ficou na defensiva e disse que ela e Alex iriam morar juntos, e que não havia nada que ninguém pudesse fazer a respeito. Foi então que soltei a bomba. Eu ri e disse que a casa ainda era minha, que nunca havia transferido para Alex. A cor desapareceu do rosto dela. Alex imediatamente percebeu que eu o havia enganado. Ele começou a implorar por perdão, mas eu dei um tapa nele e o expulsei. Cassie foi embora por conta própria, depois de ver que poderia ter o mesmo destino. É muito bom retribuir a eles com a mesma moeda, que neste caso são mentiras e traições. Sei que alguns não vão aprovar minha vingança e vão dizer que eu deveria apenas ter confrontado os dois. Mas agora não só tenho minha vingança como também provas de sua infidelidade, o que garantirá que Alex não receba nada no divórcio. E nem Cassie. Atualização 4. Não sei quantos meses se passaram desde minha última atualização sobre a vingança contra meu ex-marido e minha ex-amiga, mas foi tempo suficiente para que tudo tenha acabado. Depois disso, tudo desmoronou para os dois. Foi como uma série de eventos infelizes. Alex foi expulso da casa dos pais, onde estava morando por algumas semanas, e seus pais o deserdaram. Eles aceitaram recebê-lo no começo porque ele era seu filho, mas depois de ver que ele continuava com Cassie, apesar do que causou, seus pais tomaram medidas extremas. Quanto a mim, me divorciei dele e ele não recebeu nada. É bom viver em um estado onde os infiéis pagam, ou melhor, onde as esposas dos infiéis não pagam. Quando ele percebeu que não receberia nada, voltou várias vezes implorando por ajuda, dizendo que havia deixado Cassie. Mas eu disse a ele que não me importava mais e que chamaria a polícia se ele voltasse. Quanto a Cassie, ela perdeu o emprego. Acontece que ela trabalhava para o tio dela, e quando ele descobriu o que ela havia feito, a demitiu. Seus pais também a deserdaram, e quando ela continuou implorando por ajuda, disseram que só a perdoariam se eu fizesse. Ela não veio me pedir perdão, mas eu não precisava disso para me sentir melhor. Só de saber que a vida dela está miserável, agora estou satisfeita. Suponho que eles deveriam ter pensado no que estavam fazendo quando conspiraram pelas minhas costas. Eles só vieram pedir ajuda quando tudo desabou. Agora quero responder a um comentário que recebi e que me deixou irritada pela sua absurdidade. O comentário dizia: acho que você foi longe demais com isso. Sim, seu marido e a amiga ciumenta mereciam o que aconteceu com eles, mas você não deveria ter feito isso. Deveria ter sido uma pessoa melhor e deixado que eles vivessem felizes. Não estou dizendo que você deveria ter dado a casa a eles, mas poderia tê-lo expulsado e se divorciado. Dessa forma, ele poderia ter se casado com ela e começado uma vida juntos, se a amiga ciumenta realmente o amava, o que duvido. Ao fazer o que você fez, você se rebaixou ao nível deles. Isso faz de você uma pessoa melhor ou pior do que eles? Acho que é um ponto interessante, e algumas pessoas concordaram.
No entanto, a maioria disse que eu não me rebaixei ao nível deles de forma alguma. Nada disso teria acontecido se Alex não fosse um traidor, tentando me enganar para ficar com a casa. Eu apenas reagi ao que eles me fizeram. Eu não fui quem começou tudo isso. Então, o que você acha? Isso me torna igual a eles ou não? Atualização 5. Agradeço que muitos tenham gostado da minha vingança. Parece que há muitas pessoas por aí que gostam de ver os traidores receberem o que merecem. Mas esta atualização vai além disso e tem a ver com algumas coisas que Molly me contou recentemente. Como você pode imaginar, Cassie está longe de desistir. Parece que seu desejo de destruir tudo que toco ainda está vivo, e agora ela tentou algo novo, algo que nunca pensei que ela seria capaz de fazer: tentar roubar minha amiga Molly. Deixe-me contar como tudo começou. Molly e Cassie se encontraram por acaso no shopping há alguns dias. Molly me ligou logo depois que isso aconteceu porque o que ocorreu foi surreal. Imagine isso. Molly estava tranquila, fazendo compras, e de repente lá estava Cassie, minha ex-amiga, a traidora, a mulher que me enganou com Alex. Segundo Molly, Cassie não perdeu tempo em se aproximar e começar uma conversa casual, como se nada tivesse acontecido. Suponho que em sua mente ela acreditava que Molly estaria aberta a conversar com ela, mas Cassie claramente não entende com quem está lidando. Cassie começou contando a Molly que o relacionamento com Alex havia terminado e que ela estava se sentindo um pouco sozinha ultimamente. Ela disse que estava fazendo compras naquele dia para melhorar seu ânimo, como se comprar coisas pudesse apagar o desastre que criou em sua vida. Cassie até disse a Molly que seus pais a haviam rejeitado, basicamente escolhendo nossa amizade familiar em vez dela. Molly, é claro, não se deixou enganar por seu discurso de vítima e respondeu sem hesitar: talvez eles tenham feito isso porque o que você fez não é algo que uma boa pessoa faria, e muito menos alguém que você gostaria de ter na família. Isso obviamente não caiu bem para Cassie, que, fiel ao seu estilo, começou a se justificar, dizendo que seus pais não a rejeitaram por suas ações, mas porque preferiam a amizade de outras pessoas a ela. Depois de tudo que fez, ela ainda insiste que é a vítima. De acordo com Cassie, seus pais não se importam com ela, e agora ela está aprendendo a viver com isso, com pais que não se importam com sua filha. Depois de soltar essa pérola, Cassie decidiu que era a hora de me atacar porque, claro, não seria uma conversa com Cassie se ela não tentasse me culpar por algo. Ela disse a Molly que eu tinha sido uma péssima amiga porque não conseguia suportar o fato de Alex tê-la escolhido. Imagine a cara de Molly quando ouviu isso. Não só isso, mas Cassie afirmou que eu sempre fui muito competitiva e que tudo o que aconteceu foi porque eu estava com ciúmes de que meu ex-marido encontrou uma mulher melhor nela. Mas Molly, como a rainha que é, não hesitou em colocá-la em seu lugar. Ela respondeu imediatamente que era impossível eu estar com ciúmes de que Cassie me roubou Alex, porque não havia absolutamente nada de bom em ter aquele homem como parceiro. E é verdade, aquele relacionamento se tornou um fardo que Cassie me fez o favor de tirar de cima de mim. Aqui é onde a conversa ficou interessante, porque Cassie de repente mudou de tom e concordou, admitindo que Alex não valia a pena. Mas Molly não caiu no jogo dela. Ela me disse que tudo que Cassie dizia era pura conveniência, já que agora Alex não tem nada que possa roubar de mim, nem casa, nem dinheiro, nem marido. O único que lhe restava tentar roubar era Molly. Mas, como todos sabemos, isso não ia acontecer. Cassie, em uma tentativa desesperada de ter algum tipo de conexão com alguém, convidou Molly para tomar algo, como se fossem velhas amigas. Mas Molly não mordeu a isca nem por um segundo. Ela respondeu algo que me enche de orgulho dessa garota: eu sou fiel a Amara. Não posso trair uma pessoa leal a mim com alguém que gosta de apunhalar os outros pelas costas. Cassie, claro, não sabia como lidar com aquele golpe. Ela ficou na defensiva e, em uma tentativa de ser intimidadora, disse a Molly: tenha cuidado porque os namorados de outras garotas gostam de ficar comigo. O que Cassie não sabia era que Molly não ia se deixar intimidar por essas ameaças de colegial. Sem hesitar, Molly respondeu com toda a força que a caracteriza: você não vai estar por perto para tentar, porque não faz parte da minha vida. E se tentar, garanto que meu punho estará bem perto do seu rosto. Cassie, segundo Molly, foi embora com a cara um pouco desfigurada. Honestamente, não poderia estar mais orgulhosa de ter alguém como Molly ao meu lado. Ela não apenas se manteve firme por mim, como também deu a Cassie uma boa dose de realidade que, sem dúvida, ela não esquecerá tão cedo. Se Cassie achava que poderia entrar novamente na minha vida e me tirar mais alguma coisa, ela está muito enganada. Molly está comigo, e ao contrário de Cassie, ela sabe o que significa ser uma verdadeira amiga. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha filha pediu ao padrasto que se mantivesse afastado de seu casamento, embora ele tenha sido quem pagou, porque ela só quer que seu verdadeiro pai esteja lá.
Oi, sou Sarah e sou casada com o homem mais incrível, James. Ele não é apenas um marido fantástico, mas também um padrasto incrível para minha filha, Emily. James entrou em nossas vidas quando Emily tinha apenas 5 anos. Seu pai biológico, Tom, nos deixou quando ela era bebê e só apareceu esporadicamente desde então, nunca assumindo de verdade o papel de pai. Quando James apareceu foi como uma lufada de ar fresco. Desde o começo, ele tratou Emily como se fosse sua própria filha. Lembro-me de quando começamos a namorar, ele trazia pequenos presentes para ela. Nada extravagante, apenas coisas doces, como um livro ou um bichinho de pelúcia fofo. Era óbvio que ele estava tentando se conectar com ela, e funcionou perfeitamente. Emily logo se afeiçoou a ele. Uma coisa que realmente se destaca é como James apoiou o amor de Emily pelo balé. Ela começou a fazer aulas quando tinha 6 anos, e James nunca perdeu um recital. Ele estava sempre lá, torcendo por ela, às vezes até se emocionando. Ele garantiu que ela tivesse tudo o que precisava, sapatilhas de balé, tutus bonitos e até aulas extras com um tutor particular quando ela tinha uma grande apresentação se aproximando. Quando Emily tinha cerca de 9 anos, ela teve uma grande apresentação e estava muito nervosa. No dia anterior, James a levou ao parque e passaram horas conversando e praticando sua coreografia. Eles até criaram um grito de guerra engraçado para acalmar seus nervos. Naquela noite, ele ficou acordado até tarde com ela, revendo seus passos até que ela se sentisse confiante. No dia seguinte, ela arrasou na apresentação, e eu sei que foi porque James estava lá com ela. Mas não são apenas os grandes momentos. James sempre esteve presente nas pequenas coisas do dia a dia também. Quando Emily teve dificuldades com matemática no ensino médio, ele se sentava com ela todas as noites após o trabalho, ajudando com o dever de casa. Às vezes eles ficavam horas na mesa da cozinha, e mesmo que James estivesse exausto do trabalho, ele nunca demonstrava isso. Ele sempre foi paciente e nunca desistiu dela. Por mais incrível que James tenha sido, sempre houve uma tristeza persistente quando se tratava de Emily e seu pai biológico, Tom. Houve momentos em que ela perguntava sobre ele, se perguntando por que ele não estava por perto, e partia meu coração vê-la assim. Lembro-me de um dia dos pais em que Emily fez 2 cartões, um para James e outro para Tom. Ela perguntou se poderia enviar o cartão para Tom, e claro que eu disse sim. Ela nunca recebeu uma resposta, e a decepção em seus olhos foi como um soco no estômago. James sempre foi muito compreensivo com isso. Ele nunca tentou substituir Tom, mas deixou claro que estava lá para Emily, não importava o que acontecesse. No aniversário de 13 anos de Emily, ela recebeu uma carta de Tom pedindo desculpas por estar ausente. Ela ficou tão feliz no começo, mas depois as semanas se transformaram em meses, e ela nunca mais ouviu falar dele. A dor nos olhos dela era difícil de ver. James se esforçou ainda mais durante esses momentos, sempre a tranquilizando de que ela era amada e importante. O Natal, Emily ficou muito abatida. Ela esperava que Tom pudesse entrar em contato durante as festas, mas quando ele não fez, ela ficou arrasada. James percebeu e fez de tudo para animá-la. Ele planejou uma elaborada caça ao tesouro de Natal pela casa, com pequenos bilhetes e presentes escondidos em todos os lugares. No final, Emily estava rindo e sorrindo novamente. Esse é o James, sempre pensando nos outros e sempre colocando Emily em primeiro lugar. Quando Emily se formou no ensino médio, James foi quem chorou mais. Ele fez um discurso comovente na festa de formatura dela sobre o quanto ele se orgulhava dela e como admirava sua força. Foi tão emocionante que até Emily, que normalmente mantinha a compostura, não conseguiu segurar as lágrimas. James garantiu que ela tivesse tudo o que precisava para a faculdade, inclusive criando um fundo para que ela não precisasse se preocupar com empréstimos estudantis. Cerca de 1 ano atrás, Emily anunciou seu noivado com seu namorado de longa data, Mark, e foi um momento que nunca vou esquecer. Estávamos todos reunidos para um jantar em família em nossa casa, uma noite rara em que todos estávamos livres. Emily e Mark estavam juntos há anos, e todos nós o adorávamos, então esse era o próximo passo natural. Emily esperou até a sobremesa para fazer o anúncio. Ela se levantou, parecendo ao mesmo tempo nervosa e animada, e disse: "Gente, eu tenho uma novidade." Eu vi os olhos de James se arregalarem de curiosidade. Então ela ergueu a mão, e havia um lindo anel brilhando em seu dedo. "Mark e eu vamos nos casar?" ela disse. A sala explodiu em aplausos e felicitações. James pulou da cadeira, seu rosto brilhando como uma árvore de Natal. Ele abraçou Emily tão forte que eu achei que ela fosse estourar. O orgulho e a felicidade irradiando dele eram inegáveis. Ele sempre foi tão solidário com ela, e vê-la tão feliz simplesmente fez o dia dele. Ele apertou a mão de Mark e o puxou para um daqueles abraços masculinos com tapinhas nas costas. James foi o primeiro a se oferecer para pagar pelo casamento. "Queremos te dar o melhor dia possível", ele disse, olhando tanto para Emily quanto para Mark. "Nada além do melhor para nossa garota."
Emily estava nas nuvens e tão grata, abraçando-o novamente e agradecendo sem parar. A partir daquele momento, James estava completamente envolvido no planejamento do casamento. Ele estava animado com cada detalhe, querendo que tudo fosse perfeito para o grande dia de Emily. Visitamos inúmeros locais, provamos uma quantidade absurda de bolos e participamos de intermináveis reuniões com floristas e decoradores. James estava lá em cada passo do caminho, oferecendo sua opinião, mas sempre garantindo que a visão de Emily viesse em primeiro lugar. Alguns meses atrás, Emily começou a se reconectar com seu pai biológico, Tom. Surgiu do nada de repente, Tom queria fazer parte da vida dela agora que ela estava se casando. Eu estava bastante cética, dado seu histórico, mas Emily estava animada. Ela sempre quis ter um relacionamento com ele, então eu entendi por que ela estava dando uma chance. A princípio, parecia tudo bem. Emily estava feliz, e era bom vê-la sorrir sobre algo que antes lhe causava tanta dor. Mas então sua atitude em relação a James começou a mudar. Foi sutil no começo, ela se esquecia de convidá-lo para reuniões importantes de planejamento ou ignorava suas sugestões, coisas que ela costumava valorizar muito. James também percebeu, mas não disse nada. Ele sempre foi o tipo paciente e compreensivo. Uma noite estávamos todos jantando, e Emily estava falando sobre algumas novas ideias que Tom teve para o casamento. James ofereceu uma sugestão, mas Emily o interrompeu no meio da frase, dizendo: Tom e eu já decidimos isso, James. O olhar no rosto de James foi de partir o coração. Ele apenas assentiu e ficou em silêncio pelo resto da refeição. Houve outros sinais também. Emily costumava pedir ajuda a James com coisas como consertar o carro ou revisar suas finanças, mas agora ela mencionava que Tom estava cuidando disso. Eu percebia que James ficava um pouco perdido, como se não tivesse mais certeza de qual era seu papel. Ele nunca reclamou, mas eu podia ver que aquilo estava afetando. Decidi conversar com Emily sobre isso. Durante um café uma manhã, eu trouxe o assunto delicadamente, falando sobre como ela parecia um pouco distante de James. Tentei ser cuidadosa com minhas palavras para não magoá-la. Emily, querida, eu percebi que você tem estado um pouco distante de James ultimamente. Está tudo bem? Ela me olhou um pouco surpresa e irritada. Mãe, você está exagerando. Estou apenas ocupada com o casamento e me reconectando com Tom. É muita coisa para lidar. Eu não queria insistir demais, mas também não podia deixar passar. Entendo, mas James te ama tanto. Ele fez de tudo para garantir que seu casamento seja perfeito. Parece que ele está sendo deixado de lado. Emily disse que apreciava tudo que James tinha feito, mas insistiu que Tom é seu pai verdadeiro e que ela queria dar a ele uma chance de fazer parte disso. As palavras dela me machucaram. Eu sabia que ela queria se conectar com Tom, mas também sabia o quanto James tinha dado a ela e como ele a amava como se fosse sua própria filha. Eu disse a ela que entendia, mas que não queria que James se sentisse excluído. Ele esteve presente em todos os momentos de sua vida. Emily ignorou o que eu disse, afirmando que não estava deixando James de lado, apenas tentando equilibrar as coisas agora que Tom estava de volta. As coisas não melhoraram depois dessa conversa. Na verdade, pioraram. Emily começou a chamar Tom de pai na frente de James, algo que ela nunca havia feito antes. A primeira vez foi quando estávamos discutindo os arranjos de assentos para a recepção. Ela olhou para Tom e disse: Pai, o que você acha disso? James se encolheu um pouco, mas eu percebi. Logo depois, ele se desculpou, dizendo que tinha trabalho a terminar. Tentei conversar com James sobre isso, mas ele desconversou, dizendo que estava feliz por Emily estar se reconectando com seu pai. Mas eu conseguia ver a dor em seus olhos. Ele passou anos sendo o pai que Tom nunca foi, e agora parecia que ele estava sendo deixado de lado. Emily começou a passar cada vez mais tempo com Tom, saindo para almoçar, tendo longas conversas telefônicas e atualizando sobre todos os detalhes do casamento. James ainda estava lá, ajudando e apoiando, mas parecia que ele estava se tornando um personagem de fundo em uma história na qual ele costumava ser o herói. Há cerca de uma semana, durante um jantar em família, Emily soltou uma bomba que nos pegou de surpresa. Estávamos todos sentados ao redor da mesa, aproveitando uma boa refeição, quando Emily pigarreou e disse que tinha algo importante a discutir. Eu senti um aperto no estômago, mas tentei afastar o pensamento e ouvir. Gente, ela começou, olhando para Mark e depois para Tom, que se juntou a nós para o jantar. Tenho pensado muito sobre o casamento e os papéis que todos vão desempenhar. Decidi que quero que o Tom tenha um papel significativo na cerimônia. A sala ficou em silêncio. James olhou para cima de seu prato, seu rosto mostrando uma mistura de surpresa e dor. Ele rapidamente tentou esconder isso, mas eu podia ver o quanto as palavras de Emily o afetaram. Eu também fiquei chocada. Todos sabíamos que isso poderia acontecer, mas ouvir em voz alta era outra coisa. Emily continuou, completamente alheia à tensão que havia tomado conta da sala. Eu quero que meu pai biológico me leve até o altar.
Acho que é o certo, já que ele é meu pai de sangue. James parecia ter levado um soco no estômago. Durante anos, ele foi quem consolou Emily, a apoiou em cada marco, e agora ele estava sendo deixado de lado. Eu podia ver a dor em seus olhos, mas como sempre, ele tentou ser compreensivo. James respirou fundo e assentiu, sua voz estava estável, mas suave. Se é isso que você quer, Emily, eu apoio sua decisão. Foi de partir o coração. Meses atrás, Emily havia pedido a James para levá-la até o altar, e ela estava tão animada com isso, praticamente pulando de alegria. Lembro-me de ela dizer que não podia imaginar ninguém mais a acompanhando até o altar, porque James sempre esteve lá para ela. Ele estava radiante de felicidade, mas agora as coisas eram diferentes. Emily estava envolvida com a ideia de que seu pai biológico tivesse esse grande papel, e ela não conseguia ver o quanto isso estava machucando o homem que sempre foi seu pai, de todas as maneiras que importavam. Eu não conseguia simplesmente ficar ali sentada. Emily, você entende o que está fazendo? James esteve lá para você em tudo. Ele foi quem te criou e sempre te apoiou. A expressão de Emily endureceu e ela cruzou os braços. Mãe, eu entendo, mas isso é importante para mim. Eu quero que Tom faça parte do meu casamento, ele é meu pai biológico. Olhei para James, que estava fazendo o possível para manter as emoções sob controle. Emily, ele disse calmamente, eu entendo que você queira incluir Tom, mas isso é uma grande mudança. Apenas pense em quanto isso significa não só para você, mas para todos os envolvidos. Ela claramente ficou frustrada. Eu já decidi. Tom é meu pai, e ele deveria me levar até o altar. Fim de discussão. Depois disso, o jantar continuou em um silêncio constrangedor. James tentou manter a conversa, mas a dor em seus olhos era óbvia. Eu me senti tão impotente, vendo o homem que amo sendo deixado de lado pela menina que ele sempre viu como sua própria filha. Após muita reflexão e sofrimento, finalmente decidi falar com Emily sobre a situação. Não foi uma decisão fácil, mas tenho visto James, que colocou tanto esforço em garantir que tudo fosse perfeito para o casamento dela, sendo lentamente deixado de lado em favor de seu pai biológico, Tom. Eu senti que precisava estabelecer um limite em algum lugar. Disse a Emily que se James não fosse considerado um pai nesse casamento, se seu papel fosse ser substituído pelo de Tom, então deveríamos reconsiderar o apoio financeiro dele também. Deixei claro que o dinheiro que James colocou nesse casamento não era apenas uma contribuição financeira. Era um gesto de amor paternal e apoio. Se ele não fosse levá-la até o altar, então parecia justo repensar seu envolvimento. Eu sei que isso pode soar duro, mas eu estava me sentindo dividida. James foi mais do que apenas um padrasto para Emily. Ele foi seu alicerce, seu apoio constante, e agora estava sendo deixado de lado. Parecia uma traição vê-lo sendo ignorado em favor de Tom, que esteve ausente na maior parte da vida de Emily. Quando toquei no assunto, James tentou me convencer a não fazer isso. Ele não queria piorar as coisas ou causar mais conflitos. Ele sempre coloca a felicidade de Emily em primeiro lugar, mesmo que isso signifique suportar sua própria dor em silêncio. Ele me disse que deveríamos nos concentrar em fazê-la feliz, por mais que isso o machucasse. Mas eu não podia mais ficar de braços cruzados e assistir. A cada dia, eu via o quanto isso estava afetando James. Sua empolgação com o casamento tinha se transformado em uma resignação silenciosa, e isso estava partindo meu coração. Queria que Emily entendesse o que ela realmente estava fazendo, não apenas os gestos simbólicos, mas as maneiras reais e tangíveis pelas quais James tinha sido um pai para ela. Apesar dos protestos de James, eu fui em frente e tive a conversa com Emily. Sentei-me com ela e disse que se James estava sendo deixado de fora do papel de pai no casamento, então precisaríamos reconsiderar seu apoio financeiro também. Deixei claro que isso não era sobre o dinheiro, mas sobre reconhecer o papel que James desempenhou em sua vida. Emily ficou realmente chocada e magoada com minha decisão, o que não era minha intenção. Tentei explicar que não se tratava de puni-la, mas de fazê-la entender que as contribuições de James não eram apenas financeiras, elas refletiam seu amor, cuidado e profundo compromisso com ela. Se ela quisesse mudar a narrativa de seu casamento para incluir Tom como figura paterna, então parecia justo reconsiderar o papel que James tinha desempenhado em todos os aspectos do casamento. Quando disse a Emily que o apoio financeiro de James poderia ser reconsiderado se ele não fosse ter um papel no casamento, nunca esperei que a situação explodisse da forma como aconteceu. A reação de Emily foi intensa e honestamente bastante dolorosa. Ela ficou muito chateada, acusando James de usar seu dinheiro para controlar e manipular seus planos de casamento. Foi chocante vê-la passar de uma filha amorosa a alguém que se sentia encurralada e traída tão rapidamente. Logo depois, Emily começou a espalhar boatos entre nossos familiares e amigos, fazendo James parecer um tipo de vilão. Ela afirmava que ele estava segurando o apoio financeiro como uma maneira de controlar como o casamento deveria acontecer.
Foi tão desanimador ver como as coisas rapidamente fugiram do controle. O que deveria ter sido uma simples discussão sobre papéis familiares e contribuições se transformou em uma disputa pública. Isso criou um grande abismo na família. As pessoas começaram a tomar partidos, e a tensão ficou densa. Alguns estavam do lado de Emily, querendo incluir mais Tom, enquanto outros achavam que James estava sendo tratado de forma injusta. Eu me vi no meio, tentando defender James enquanto também tentava manter a paz. Em meio a todo o caos, perguntei a Emily por que ela não pedia para Tom ajudar a pagar pelo casamento, já que ele agora era tão importante para ela. Achei que era uma pergunta justa, especialmente porque Tom havia se tornado uma parte tão grande dos planos do casamento. Emily me disse que tinha perguntado a ele, mas ele disse que não tinha dinheiro guardado para algo assim. James ficou completamente devastado com as acusações de Emily. Dizer que ele se sentiu traído não chega nem perto de descrever. Depois de tudo que ele fez por ela, a última coisa que ele esperava era ser retratado como vilão. Seus sentimentos estavam à flor da pele, e foi de partir o coração ver alguém por quem ele se importava tanto se virar contra ele dessa maneira. Após muita reflexão, James tomou a difícil decisão de se afastar completamente. Ele decidiu que não podia continuar envolvido no casamento, nem emocional nem financeiramente. Foi sua maneira de se proteger de mais sofrimento, uma forma de mostrar o quanto ele estava ferido. Não foi uma escolha fácil, mas ele sentiu que era a única maneira de manter sua dignidade. O impacto da decisão de James foi imediato e enorme. Sem o apoio financeiro dele, os preparativos do casamento se tornaram um caos. Emily estava contando com as contribuições de James para cobrir uma grande parte dos custos. Agora, sem esse dinheiro, ela se viu lutando para cobrir a diferença. O estresse e a pressão de tentar gerenciar as despesas do casamento sozinha foram avassaladores. No final, Emily teve que reduzir muitos dos planos para o casamento. O lindo local que ela tanto queria foi o primeiro a ser cortado. Era um daqueles lugares de sonho que parecem saídos de um conto de fadas, mas sem o apoio financeiro de James, simplesmente não era mais viável. Ela teve que se contentar com um local muito mais simples. Algumas coisas já estavam pagas, incluindo o vestido dela, então pelo menos isso permaneceu intacto em meio ao caos. Conforme o dia do casamento se aproximava, ficou claro que James e eu não iríamos comparecer. A tensão e o sofrimento eram grandes demais, e sentimos que nossa presença poderia causar mais drama. Não queríamos adicionar mais estresse ao grande dia de Emily, então tomamos a difícil decisão de ficar longe. Alguns dias após o casamento, Emily nos ligou. Aquela conversa foi uma das mais difíceis que já tive. Ela nos disse que arruinamos o casamento dela, dizendo que nossa decisão de retirar o apoio e não comparecer lançou uma sombra sobre o que deveria ter sido o dia mais feliz da vida dela. Suas palavras foram duras e cheias de mágoa, e foi como uma facada no coração. Agora alguns de nossos parentes estão do lado de Emily, dizendo que deveríamos ter simplesmente concordado com o que ela queria para manter a paz. Eles acham que James e eu exageramos e que a família deve sempre vir em primeiro lugar, não importa o que aconteça. É difícil se sentir incompreendida e sem apoio por parte de pessoas que deveriam saber de toda a história. Estou postando isso no Reddit porque preciso de uma opinião imparcial. Eu sou a vilã nessa situação? Deveríamos ter pago pelo casamento? Atualização 1. Olá a todos, obrigada pelos comentários. Depois de ler suas opiniões, acredito sinceramente que fizemos a coisa certa. Já se passaram alguns meses desde o casamento e eu gostaria de dizer que as coisas melhoraram, mas infelizmente não. Emily ainda não está falando com James ou comigo, é como se ela tivesse nos excluído completamente de sua vida, e honestamente isso é de partir o coração. Tentei entrar em contato com ela várias vezes, na esperança de que pudéssemos ter uma conversa calma e resolver tudo, mas ela tem sido teimosa e não responde. Para ser direta, Emily está sendo uma mimada. Sei que isso pode soar duro, mas estou no meu limite. Ela está agindo como uma criança mimada que não conseguiu o que queria e em vez de tentar entender nossa perspectiva, ela está se fechando e se recusando a reconhecer o quanto feriu James. Toda vez que penso nisso, sinto uma mistura de tristeza e frustração. Entendo que reconectar-se com seu pai biológico foi importante para Emily, mas não consigo entender como ela desconsiderou tão rapidamente tudo que James fez por ela. É como se ela tivesse esquecido todos os sacrifícios que ele fez, todas as vezes que ele esteve lá para ela, quando Tom nem estava presente. E agora, porque não conseguiu o que queria, ela está fazendo birra e nos cortando de sua vida. O que é ainda mais frustrante é como ela está se fazendo de vítima para todos que a escutam. Já ouvi de alguns parentes que Emily está espalhando a versão dela da história, pintando-nos da pior forma possível. Alguns dos nossos familiares estão até começando a acreditar na versão dela, o que só torna as coisas mais complicadas.
Sinto que estou constantemente defendendo James e a mim mesma, tentando esclarecer os fatos, mas a influência de Emily parece ser mais forte que a verdade neste ponto. Eu não queria acreditar que Emily pudesse ser tão egoísta, mas aqui estamos. Ela sempre foi um pouco teimosa, mas esse nível de senso de direito é algo totalmente novo. É como se ela esperasse que o mundo girasse ao redor dela e quando isso não acontece, ela explode e se recusa a assumir responsabilidade por suas ações. Desculpem-me por estar desabafando tanto, mas nunca estive tão frustrada antes, e isso tem me dado uma forma de colocar para fora todos os meus sentimentos. Atualização 2. Oi pessoal, já faz alguns meses desde minha última atualização, e as coisas mudaram bastante. Não tenho certeza de como me sentir sobre o que está acontecendo, então achei que deveria vir aqui pedir conselhos. No fim de semana passado, Emily apareceu em nossa casa do nada. Honestamente, eu não sabia o que esperar, já que ela tem estado tão distante e fria desde o casamento. Quando ela apareceu na porta, fiquei surpresa, mas a deixei entrar, afinal de contas, ela ainda é minha filha, apesar de tudo o que aconteceu. Depois que nos sentamos, Emily me contou que ela e Mark estavam com sérios problemas financeiros. Aparentemente, ela estourou seu orçamento para o casamento em muito, maximizou seus cartões de crédito e agora tem cobradores ligando para ela constantemente. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Quer dizer, todos nós sabíamos que o casamento era caro, mas eu não tinha ideia de que ela estava se esticando tanto. Perguntei a ela como ela pôde deixar isso acontecer, especialmente sabendo de seus limites financeiros. Foi então que ela me jogou a bomba. Ela disse que a culpa era nossa. Ela estava esperando nossa ajuda para o casamento, e quando retiramos o apoio, isso a deixou desesperada. Meu queixo praticamente caiu. Nossa culpa? Depois de tudo que aconteceu? Depois que ela deixou James de lado e disse aquelas coisas horríveis sobre ele? Foi preciso muito autocontrole para não perder a calma naquele momento. James não estava em casa naquela hora, então era só eu e Emily. Respirei fundo e perguntei a ela, por que você não pede dinheiro para o seu querido pai, Tom? Sei que foi um pouco sarcástico, mas não pude evitar. Depois de toda a dor que ela nos causou por causa daquele homem, ela baixou a cabeça e me disse que já havia pedido, e adivinhe só, Tom recusou. Eu não deveria ficar chocada, mas honestamente ainda dói vê-la tão decepcionada com ele, mesmo que uma parte de mim já esperasse isso de longe. Então ela começou a implorar. Disse que não tinha mais a quem recorrer e até disse que ficaria bem com um pequeno empréstimo, que nos pagaria de volta. Eu pude ver o desespero nos olhos dela, e isso partiu um pouco meu coração. Apesar de tudo, ela ainda é minha menininha, e vê-la assim foi difícil. Mas ao mesmo tempo eu não podia simplesmente esquecer o que aconteceu. As acusações, a forma como ela tratou James, tudo isso ainda está fresco na minha mente. Disse a ela que muitas coisas aconteceram, especialmente com suas acusações, e que eu precisava de um tempo para pensar. Ela pareceu desapontada, mas disse que tudo bem e foi embora. Agora estou presa nessa posição horrível, onde tenho que decidir o que fazer a seguir. Uma parte de mim está preocupada em contar a James. Sei que ele se ofereceria imediatamente para ajudar Emily, porque não ter contribuído para o casamento tem o consumido, mesmo que ele tenha se afastado. Sei que tem sido difícil para ele, e posso dizer que ele ainda está magoado com tudo isso. Mas outra parte de mim sente que ajudar Emily agora seria apenas incentivar seu comportamento. Ela precisa entender que as ações têm consequências e que ela não pode simplesmente correr para nós sempre que estiver com problemas, especialmente depois da maneira como nos tratou. O que vocês acham? Devo contar a James sobre o pedido de Emily? Devemos ajudá-la, ou é hora de dar uma lição? Qualquer conselho ou perspectiva seria muito útil agora. Obrigada desde já. Atualização 3. Oi a todos, só queria dar uma atualização sobre a situação com Emily. Depois de passar muito tempo refletindo, decidi contar a James o que aconteceu quando Emily veio pedir dinheiro. Sabia que ele teria sentimentos fortes sobre isso e sinceramente estava nervosa sobre como ele reagiria. Bem, assim que contei a ele, James nem hesitou. Pegou o telefone imediatamente e ligou para Emily. Ele perguntou quanto dinheiro ela precisava, e quando ela disse o valor, pude ver o choque em seu rosto. Era muito dinheiro. Estamos falando de mais do que uma pequena ajuda, era uma quantia significativa. Mas, sem hesitar, ele disse a ela para vir em casa no dia seguinte pegar um cheque. Depois que ele desligou, perguntei a James se ele tinha certeza sobre isso. Quero dizer, depois de tudo o que aconteceu, depois da maneira como ela o tratou, queria ter certeza de que ele não estava apenas reagindo por emoção. Eu disse a ele que entenderia completamente se ele não quisesse dar a ela nenhum dinheiro. Mas, sendo o homem que ele é, James apenas olhou para mim e disse, ela ainda é nossa filha, e eu a amo, apesar de tudo o que aconteceu. Isso me tocou profundamente. Mesmo depois de toda a dor, James ainda tem um coração enorme.
Ele sempre foi o tipo de pessoa que perdoa facilmente, e acho que essa é uma das razões pelas quais o amo tanto. No dia seguinte, Emily veio buscar o cheque. Passei a manhã toda pensando no que iria dizer a ela. Sabia que não poderíamos simplesmente entregar o dinheiro sem estabelecer alguns limites. Quando ela entrou foi um pouco estranho no começo, mas nos sentamos e eu expliquei tudo. Disse claramente que isso não era uma doação, era um empréstimo, e esperávamos ser pagos de volta o mais rápido possível. Eu precisava que ela entendesse que isso não era apenas uma ajuda por causa de suas más decisões financeiras, ela precisava assumir responsabilidade. Para minha surpresa, Emily disse que entendia. Ela não discutiu nem resistiu, apenas assentiu e de repente nos abraçou, a mim e a James. Foi um momento que me pegou de surpresa. Uma parte de mim queria se derreter no abraço e fingir que tudo estava bem, como se estivéssemos de volta ao que éramos antes. Mas outra parte de mim, provavelmente a parte que foi tão machucada por tudo isso, não conseguia afastar a sensação de que as intenções dela não eram totalmente puras. Quero acreditar que Emily está sendo genuína ao tentar consertar as coisas, mas não posso deixar de me sentir um pouco desconfiada. Afinal, ela não falou conosco por meses até que precisou de dinheiro. E embora eu saiba que, como pais, é natural querer ajudar nossos filhos, ainda estou lutando com essa sensação incômoda de que essa reconciliação tem mais a ver com o dinheiro do que com realmente reparar nosso relacionamento. Talvez eu esteja pensando demais, mas algo simplesmente não parece certo. Como pais, sentimos essa responsabilidade de garantir que Emily não acabe arruinada financeiramente, e é por isso que decidimos ajudá-la. Mas não posso deixar de me perguntar se estamos fazendo a coisa certa. É difícil saber onde traçar a linha entre ajudar e incentivar, especialmente quando é seu próprio filho. Obrigada novamente por ouvir e por oferecer seus conselhos. Significa muito para mim ter este espaço para compartilhar e obter uma perspectiva de fora. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história.